Olá, queridos, tudo bem com vocês? Na nossa reflexão de hoje iremos falar sobre a parábola do filho pródigo, que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículos do 11 ao 32. Eu não farei a leitura porque ela seria um pouco extensa, mas eu vou resumir a história. Jesus contou esta parábola aos publicanos e pecadores, e essa parábola diz o seguinte: que certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele pediu ao pai a parte dos bens que lhe cabia, e o pai repartiu. Dias depois, esse filho mais novo pega a sua parte da herança e vai para uma terra distante, e lá ele gasta todos os seus bens dissolutamente. E então sobrevém uma fome sobre aquela região, e ele se junta a um dos cidadãos e passa a cuidar dos porcos deste cidadão. E a parábola vai dizer que a fome dele era tão grande que ele sente vontade de comer a comida dos porcos. E então ele cai em si e começa a refletir que até os empregados do pai dele tinham uma vida melhor do que aquela que ele estava tendo. E então ele se arrepende do que fez, se arrepende de ter saído de casa, da presença do pai, da comunhão com o pai, com o seu irmão. E então ele decide voltar para casa. E a parábola vai dizer que quando ele ainda estava longe, o pai o avista, o olha com um olhar de compaixão, vai ao seu encontro, o abraça, o leva para casa, troca as suas vestes, coloca um anel no seu dedo, pede para os seus servos matarem um novilho gordo e dá uma festa celebrando a volta do seu filho. E quando o irmão mais velho fica sabendo disso, ele, indignado, vai ao pai e questiona: eu estava aqui o tempo todo com o Senhor, te obedecendo em tudo, e o Senhor nunca me deu um novilho gordo para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Agora vem o meu irmão, sai de casa, gasta tudo, e quando volta o Senhor ainda dá uma festa para ele. E aí o pai sabiamente responde a esse filho: então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, podemos ver aqui algumas características desse pai. E é claro que Jesus contou essa parábola para que aqueles publicanos, aqueles pecadores pudessem enxergar Deus como esse pai. Esse pai em quem um dia o filho decide sair de casa e gastar toda a herança e se sujar no chiqueiro. Mas quando esse filho decide voltar para casa, esse pai o olha com um olhar de compaixão. E é assim que Deus faz com aquele filho que decide sair de casa, que se perde lá fora, que se suja com o pecado, mas que um dia cai em si, arrependido, volta para casa. E ele encontra esse pai com um olhar de compaixão. Porque é assim que Deus olha para o filho que regressa, com um olhar de compaixão. Deus, ele não aponta aquele filho, ele não joga na cara também, né? Saiu de casa, gastou toda a herança e agora volta arrependido, né? Com essa cara mais lavada. Não. Quem muitas vezes olha com esse olhar de acusação é o irmão. Observe que o irmão mais velho, ele olhou com um olhar de desprezo para o irmão mais novo que vinha chegando, e ele ainda vai questionar com o pai: mas você vai dar uma festa para esse daí? Esse daí nem merece. Quem merece a festa sou eu, que estou aqui te obedecendo, que estou aqui na tua presença. Esse daí gastou toda a herança, se melou lá fora no chiqueiro e agora ele quer voltar? Quem olha com um olhar de acusação muitas vezes são os irmãos que ficam na casa. Mas Deus olha para aquele filho que regressa com um olhar de compaixão. Deus estende os seus braços e envolve esse pecador, esse filho, mesmo ele estando sujo, completamente sujo.
Aquele filho voltou para casa provavelmente com as roupas sujas do chiqueiro, da comida dos porcos, das fezes dos animais. E aqui essa sujeira simboliza o pecado. O filho, quando sai de casa, ele se suja lá fora. Ele estava limpo dentro de casa, mas quando ele sai da presença do Pai, da presença de Deus, ele se suja lá fora no pecado. Ele volta todo sujo. E o pai não leva em consideração a sua sujeira, mas antes, com compaixão, ele dá-lhe um abraço bem apertado. E os seus ouvidos ouvem do filho: Pai, eu pequei, me perdoa. Ah, queridos, não há declaração, confissão mais linda que essa. Eu pequei, me aceita de volta. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ah, querido, Deus é com certeza esse pai que está com os ouvidos inclinados para ouvir a confissão de pecado daquele filho. Estava lá fora, sujo de pecado, que está voltando para casa, voltando para a presença do Pai. A sua boca o defende das acusações do irmão. Observe que o pai ele se levanta e defende o filho mais novo, que volta arrependido das acusações do irmão. Deus é aquele que defende, que abraça com compaixão, e a sua casa está sempre aberta para o filho que retorna. Ah, queridos, nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas têm se achegado ao Pai, têm encontrado no Pai esse direito de ser chamado filho de Deus, filho do Pai Celeste, mas também estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas têm se afastado da presença de Deus, em que a comunhão com Deus tem se esfriado, tem levado pessoas para longe da presença de Deus. E o que eu acho interessante é que a maioria das pessoas que estão afastadas da presença de Deus, que saem da casa do Pai, um dos motivos pelos quais elas temem em voltar é com medo das acusações que irão receber. Das acusações daqueles que ficam na casa, dos irmãos que estão na casa. Eu já ouvi relatos de pessoas que sentem o desejo ardente no peito de voltar para a casa do Pai, de voltar para a presença de Deus, mas elas têm medo de, ao voltarem, serem apontadas, não serem acolhidas. Ah, querido, mas se você está nessa situação, longe da presença de Deus, afastado da casa do Pai, você pode ter certeza de que Deus vai te olhar com compaixão. Ele vai te abraçar, mesmo você estando sujo de pecado. Ele vai festejar a sua volta. Ele vai te defender das acusações dos irmãos que porventura tentem te acusar. E a sua casa, a casa do Pai, estará disponível sempre para você. Então volta para casa, querido. Não perde mais tempo, querido, porque a vida é muito curta e você não sabe quando será o seu último dia. Então não perca mais tempo, se arrependa, reconheça que você errou, volta para a presença desse Pai que te espera ansioso para te dar um abraço, ansioso para ouvir a sua confissão de que pecou, ansioso para dar uma festa, celebrando a sua volta. Queridos, que cena mais linda será quando você voltar para a casa do Pai. Então não perde mais tempo, querido. A vida é muito curta e importa que a gente gaste cada segundo da nossa vida na presença do Pai, porque não há lugar melhor do que a presença de Deus. Não há lugar onde tenha mais segurança, mais amor do que na presença de Deus, porque Deus é suficiente para nós, querido. Deus, Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades, porque tudo que precisamos está na pessoa de Deus, está na pessoa desse Pai provedor, desse Pai amoroso, desse Pai zeloso, desse Pai que cuida de nós com amor, com compaixão. Ah, querido, volta porque o Pai te espera com uma festa, te espera com um olhar de compaixão. Que o Espírito Santo de Deus possa iluminar sua mente e que você, arrependido, possa traçar o seu caminho de volta para a casa do Pai, que é o lugar de onde você nunca deveria ter saído, mas esse Pai te espera de braços abertos. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas e assim Ele possa ir mais longe. Amém? Que o bondoso Deus continue a nos abençoar. Um forte abraço.